Antes deste episódio, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas de cavalos, coca e carris. Portanto, se gostas do teu carrinho, talvez este episódio não seja para ti. Olá, bem-vindos ao Opinionistas, um podcast sobre quem opina na imprensa em Portugal. O meu nome é Luís e se a vossa cidade não tem um metro ligeiro, a vossa cidade é pior que a Almada. O meu nome é Daniel e eu cresci no meio das carrocerias. O meu nome é Afonso e acho que não há nada como andar de moto na autoestrada com o cabelo ao vento. Eu sou a Diana e sou uma velhinha dos autocarros. Sem mais demoras, Gonçalo Pinto. Olá, amigos. Então, tudo bem? Tudo bem, amigo? Yay! Olá a todos no estúdio e a todos lá em casa. A todos lá em casa também. No episódio de hoje vamos falar de um senhor chamado Gonçalo Pinto. Mas antes disso eu tenho de perguntar, quando vocês ouvem a palavra Metrobus, o que é que vos vem à cabeça? Ótimas decisões. Coimbra? Vila Nova de Gaia, porque perto da minha casa, portanto, de origem, fizeram uma faixa de Metrobus, coisa que o meu pai e toda a minha família agradeceu imenso, na medida em que eles têm, em que o negócio de família é um negócio de carrocerias e autocarros. Uau! Nice! A tua família trabalha no ramo autocarrístico? Exatamente. Se estiveres em Lisboa e vires um autocarro a dizer Atomic, Ixi. quer dizer que vem a fortuna. Mas para há comprar este estúdio. Há um Metrobus em Gaia ou há uma faixa de luz em Gaia? Vai haver um Metrobus em Gaia, salvo erro, na Estrada Nacional 222, que une não sei onde até à Avenida de Gaia. Muito bem. Talvez Alheira até à Avenida de Gaia. Portanto, Há uma cidade chamada Alheira? Há uma freguesia chamada Alheira, sim. Eish! O Norte é um mundo à parte. há quem diga que é uma nação. Mas pronto, o que quer que seja que vais dizer hoje vai mexer com os interesses dos motos. Sim, sim. Pois vai. É tipo dizer mal dos tuk-tuks. Pá, sim, percebo, porém já deu muito dinheiro. Pronto, muito bem. Eu não vou dizer mal do conceito de autocarro em si. Autocarros! Autocarros! Pronto, há opiniões fortes nesse podcast sobre Sim. autocarros, mas tanto o Gonçalo como eu vamos estar a criticar um bocado o conceito de Metrobus. E porquê? Porque eu queria começar este episódio informando os nossos ouvintes que fiquei muito tocado com o episódio do Daniel sobre o Tomás Magalhães e o Despolariza. Tu ficaste tocado. Fiquei tocado. É a palavra correta. Mas tipo, na medida em que alguém vai jogar futebol e fica tocado Não, fiquei no tocado. joelho, Fiquei Na mesmo. medida em que alguém entra no banho e fica tocado. Não. Bateu-me e eu fiquei a pensar tipo, no que é que aquilo significava e então esta semana decidi despolarizar. Estou despolarizado, estou a olhar para o outro lado da barricada. Claro. E tentei encontrar alguém que, apesar de diferenças ideológicas várias, possa concordar em algumas coisas. E por isso apresento-vos a Gonçalo Pinto, gajo liberal, que também é um totó dos transportes. Mas a questão é, tu ideologicamente discordas dele, é isso? Exatamente. Ok. Excepto sobre Metrobus. Sobre várias questões de transportes. Vamos só fazer aqui um ponto prévio. Sim. O que é o Eu Metrobus? sei que tu tens 20 minutos de exposição para fazer, mas Sim. Metrobus ou Metrobus ou Metrobus Eu acho que podemos gozar e usar o que ou quisermos. autocarro metro ou Pois. metrocarro. Metrocarro é bom. Já falamos. É um Metrobus. Metrocarro. Mas tu dizes Metrocarro Metrobus. parece uma insinuação sexual. Tipo, Sim, quando- é um autocarro que se depila. Sim. Que se cuida, Daniel. Em suma, todo despolarizado. Ele Pequena é mesmo. Metrobus ou Metrobus? diz Metrobus. Eu Eu acho queria dizer bus, ele não faixa é- do bus, Sim. né? Mas a No Diana fundo é acabou isso de que é dizer o Metrobus. Metrobus. O autocarro não tem consciência e, portanto, não se vai ofender como é que tu lhe chamas. Não é um ser humano. Claramente Lá não porque é é um adepto do autocarro. panpsiquismo.
Mas isso é Não. outro episódio. Isso é outro episódio. Moral da história. Ele é um gajo liberal, é totó dos transportes, eu sou totó dos transportes, estou a tentar despolarizar e encontrar convergências de fundo. E normalmente estes episódios são, nós apresentamos a obra de um indivíduo que escreve para a imprensa. Isto é mais um episódio em que eu falo 1 hora sobre uma coisa de nicho que me interessa, usando como desculpa os escritos de Gonçalo Pinto. Ou seja, um podcast. Exatamente. E portanto, vamos lá fingir que isto é sobre o Gonçalo Pinto e não sobre eu dizer mal de Metrobus. Como sempre. Olha, já estás a dar a tua opinião. O quê? Já estás a polarizar. Não estou a polarizar, estou a dizer mal, concordando com alguém que é oposto de mim ideologicamente. Tu estás a tentar. É isso que é despolarizar, é arranjar alguém que tu odeias para te dizer, olha, aquele gajo é ganda besta. Tu estás a tentar criar um grande consenso nacional. Exatamente. Da esquerda à direita, Sim. do centro acima. Vamos voltar a entrar nos carris, que é o que o Metrobus devia ter, e dizer que, como sempre, há quem ache que a biografia é um exercício dispensável, e para esses o Gonçalo nasceu, o Gonçalo viveu e o Gonçalo, infelizmente, acabará por falecer. Mas... Foste fofo, já. Mas, não sei o que é que se só passa. disse mal do Tiago Dores. Ninguém. Para quem acha a biografia importante, Gonçalo Pinto nasce no Porto, em 1993. Ei, Luís, vai. É uma pessoa mais nova que eu. Que não falta neste país, são pessoas mais novas que nós a escrever na imprensa. É. Olha o bugalho. Mas devia ser proibido. Pois, mas não, há mais. Eu tinha outro para fazer que também é mais O novo. Gonçalo Pinto é o bugalho dos transportes. Não, porque tu concordas com ele. Bem, não interessa. Bem. Ele nasceu no Porto, mas viveu grande parte da sua vida na cidade de Vila Nova de Gaia. Excelente. Até agora, Representation. conheço tudo. Para as pessoas do Sul, Vila Nova de Gaia é a Almada do Porto. Para as pessoas do Sul, Sim. para as pessoas de Lisboa, é o que tu queres dizer. Sim. O Sul começa em Lisboa. Se tu queres. Não interessa. É a Almada do Porto, tem um elétrico, estão a sul da cidade grande. É a Não, Vila Almada. Nova de Gaia não é o distrito. Bom, não interessa. Não interessa. Interessa. Ele Ai, é que licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Felpa. Tem um mestrado em Economia pela Nova School of Business and Economics, em Lisboa. Uau. É estrangeiro. E ainda tem uma pós-graduação em Análise Financeira pela Porto Business School. Ganda Porto Business School. Tongas. O Gonçalo é militante da IEL, Iniciativa Liberal. Pertence ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que, segundo lá o site deles, é o Fórum de Reflexão e Aconselhamento Estratégico do partido. É o Comitê Central. É vogal do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal de Vila Nova de Gaia. É colaborador do Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. Trabalhador. E é também deputado municipal pela Iniciativa Liberal em bem. Vila Nova de Gaia. Gostamos de poder local. Poder local. Portanto, isto é a biografia do senhor. É um jovem como nós, portanto não posso desenvolver muito mais que Como isto. nós. Mas olha lá, ele escreve para onde? Ele escreve no importante. Observador Ok. e tem também artigos naquele jornal do Expresso, o Dinheiro Vivo, do Diário de Notícias, Ok, Dinheiro Vivo. Portanto, passa Resves Campdoric na nossa base. Tu tens ouvintes, vocês têm um artigo no Diário da Almada, vocês podem ser abordados neste podcast, ok? Sim. Bom, Ok, então vá. nós não discriminamos nem por número, nem por qualidade, não há rankings de jornais. Se vocês escrevem para o diabo, a gente vai atrás de vocês, estão a ver? Especialmente se escreves para o diabo. Pronto. Acho muito bem. Mas vá, Voltando, continua, desculpa. voltando aos eixos, Sim. vamos começar E com a uma... bitola? Voltamos à bitola? Não. Pá, o homem, não gastes já, que o homem tem ali os trocadilhos Não todos. tem, por acaso Agora não. vamos tirar a senha para falar sobre. Exatamente, exato. Já compraram o passe para este episódio? Exatamente. Passo do Costa! Uma notícia do Expresso, de 11 de abril de 2025, que eu ia pedir ao Daniel para ler, é logo a primeira. A Assembleia Municipal de Gaia adiou votações sobre o novo traçado do TGV para depois das legislativas. Notícia no Expresso, como disse o Luís, no dia 11 de abril de 2025. Portanto, atualidade. Sim.
O fim da sessão extraordinária da Assembleia Municipal ficou também marcado por uma acesa troca de acusações entre o Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, do PS, e o Deputado Municipal da IEL, Gonçalo Pinto, em que ambos se acusaram mutuamente de falta de respeito. Na origem da altercação esteve o comunicado da IEL Gaia noticiado pela Lusa sobre os projetos em debate. Lido então irritado por Eduardo Vítor Rodrigues em plena Assembleia, em que os liberais referem que Gaia é, entre aspas, uma cidade a brincar às estações, e pedem que se respeite o caderno de encargos do concurso público com estação em Santo Vídeo. Saudades. Durante a tarde de quinta-feira, as propostas não vinculativas do consórcio Lusolave para alterar o traçado da linha de alta velocidade em Vila Nova de Gaia foram aprovadas pela maioria socialista na Câmara de Gaia, com votos contra 2 dos vereadores do PSD. O Governo informou na quinta-feira estar em diálogo com a Infraestruturas de Portugal sobre a proposta, desconhecida por esta, para mudar o local da estação de alta velocidade em Gaia e a ponte sobre o Rio Douro. A Câmara do Porto também não tinha conhecimento da proposta de abandonar a solução de uma ponte rodoferroviária sobre o Douro para a linha de alta velocidade e passar para 2, apresentada pelo consórcio Lusolave, disse fonte oficial à Lusa. Representantes do consórcio Lusolave, que apresentaram hoje as suas propostas na reunião da Câmara de Gaia, admitiram receio formal sobre o seu encaixe no concurso público e disseram que até podem sair mais caras que as originalmente previstas. Espera. Sim. A empresa a quem foi adjudicada a obra, do lado de Gaia, achou por bem falar apenas com a Câmara Municipal de Gaia sobre uma obra estruturante para toda a região metropolitana e para o país, e não informar a Câmara Municipal do Porto, o Governo e as infraestruturas de Portugal Infraestruturas de Portugal. Infarturas. sobre uma alteração crucial Do traçado da do linha traçado do da linha do TGV. Sim. Mas tu achas que vives em que país, Diana? Em suma, Em que é que isto é novidade? É isto que aconteceu. o Presidente da Câmara de Gaia disse: muito giro esse país de projeto estratégico que vocês têm. E aqui a minha Assembleia Municipal vota contra. Portanto, o que vocês estão a ouvir aqui, leitores e ouvintes, Leitores. é a Diana a concordar acerrimamente com o Gonçalo líder, Pinto. com o Gonçalo Pinto da Iniciativa Liberal de Gaia contra o Presidente da Câmara de Gaia do PS. Despolariza. É verdade. Ixa, estou a conseguir. Continuando nesta minha tentativa de fingir que este episódio é sobre o Gonçalo e não sobre a minha opinião sobre o Metrobus, eu queria apenas apresentar-vos um vídeo que eu pedi ao Daniel para usar os meios multimédia vários que eu providenciei, em que ele fala da sua visão do que é que são os transportes públicos. Fraquezas que ainda têm que ser resolvidas. E efetivamente, quando nós tivermos uma mobilidade para todos, em que seja dada primazia ao conforto, à frequência, à regularidade, só assim é que naturalmente teremos um concelho mais coeso, mais unido e capaz naturalmente de alavancar aquilo que é o talento de todos nós gaienses. Porque quando conseguimos alavancar o talento de nós todos gaienses, nós conseguimos atrair empresas. E quando conseguimos atrair empresas, conseguimos aumentar o salário médio. E quando nós conseguimos aumentar o salário médio, nós conseguimos aumentar o nível de vida das pessoas. Quando nós conseguimos aumentar o nível de vida das pessoas, conseguimos que naturalmente as pessoas consigam comprar casas, que sejam capazes financeiramente de comprar casas. E isto acaba por ser sempre uma pescadinha de rabo na boca. Efetivamente não tem sido dada muita preocupação nesse sentido, mas acho que cada vez mais tem sido dada atenção a uma frase que eu considero muito, muito importante e que já foi referida várias vezes pelo atual presidente da Colômbia, que é: um país desenvolvido não é um país onde nós todos temos carros, é um país onde até os ricos escolhem usar os transportes públicos. Mas porquê é que ele está a falar no Gladiador? Isto era uma questão que eu tinha também. Isto é um podcast que existe lá em Gaia, lá naquela cidade que tu és. Ele está no meio do Coliseu de Roma. Exatamente, está a falar de forma bué da épica, com uma música épica por trás, sobre a importância da mobilidade, e eu respeito. Ele tem uma visão claramente liberal para que é que servem os transportes públicos, é para atrair as empresas. Sim, eu também foi essa. E tipo, capacitar os gaienses, tipo, a movimentarem-se de forma mais eficiente para o trabalho. E tipo, desenvolvimento económico, etc, etc. E depois ele usa aquela frase, que é uma frase muito comum nos meios dos transportes públicos, que é... Nos meios dos transportes públicos. Nos meios das pessoas que gostam de transportes públicos, que é que o país rico é um país em que toda a gente anda de transportes, não é um país em que toda a gente tem carro. Sim. Tu não vives mesmo com... Não. A maior parte de nós não vive com o lixo. Pronto. A questão é esta, ok?
E eu respeito este tipo de abordagem porque, apesar de há diferenças ideológicas, eu respeito que ele tenha o mesmo tipo de preocupações que eu no que toca aos E que tu, no transportes. fundo, não é? Que eu- Noutro campo ideológico. Sim, eu também tenho preocupações com os transportes públicos, é verdade. Eu também, quanto mais autocarros fizer, é melhor. Pronto, para o teu pai. Sim. Portanto, Lá está, desenvolvimento económico. trickle down e tal. Exatamente. E a questão que eu queria levantar aqui para o painel é: os transportes públicos é muito giro, o Afonso ali a fingir que se interessa por isso. O que são transportes públicos? Transportes públicos são todo o tipo de transportes de passageiros que qualquer pessoa pode usar, ao contrário do transporte privado, em que, por É exemplo, o propriedade, ou lá que é propriedade de uma pessoa, portanto, só as pessoas que o Afonso quer é que podem andar no carro do Afonso. No transporte público, qualquer pessoa pode usar. Normalmente tem rotas fixas, com 2 ou mais paragens. Tem um horário de partida e de chegada. Excepto se fores o 12. Tem um horário de partida e de chegada. Se cumpre o horário é outra questão. Calma. E normalmente o termo é usado em relação a transportes urbanos ou regionais. Normalmente o pessoal não pensa em aviões como transportes públicos, apesar de qualquer pessoa poder usar e ter uma rota fixa, né? Lisboa, Londres há uma rota fixa, mas os transportes públicos não. E tem horários. E tem horários. Também tem não tudo. são cumpridos, mas... Portanto, normalmente o pessoal pensa em regional ou urbano. Portanto, Os barcos, os eu posso já ferries. aqui começar por tentar já sabotar Problematiza esta tua conceitos. definição e dizer claramente andas a ler o check notes de Gonçalo Pinto Aham. demasiadas vezes porque já conseguiste deixar de distinguir entre liberdade formal e liberdade real. De género, Então. toda a gente tem a liberdade formal de apanhar um avião, mas nem toda a gente tem a liberdade real de apanhar um avião. Há quem diga que esta diferença é uma diferença substancial que diferencia a esquerda da direita. Eu acho que há aviões que são mais baratos do que passagens de autocarro. Especialmente em low costs. Eu acho que não. Há aviões bastante baratos. Não E tem- isso então, significa, eu peço imensa desculpa. isso significa que o avião é um meio de transporte democrático e acessível. É um meio acessível a toda a gente que possa pagar, como os transportes públicos. Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Só por causa dessa cena que tu estás a fazer, de estares a ser difícil, Só por seres um médico. vais levar com uma história dos transportes públicos desde o início. Tá bom? Mas é assim. Tu e toda a gente, só para punir o Afonso. Desde o início. Foda-se. Mas espera aí. Isso é para aí desde a carroça. Desde vê lá. os bois. Lamento sim. muito, mas isto tem que ser ancorado em escritos do Gonçalo Não Pinto. é só. Eu tenho de, para saberem o que é que o Gonçalo Pinto estava a falar, como o exemplo do TGV mostrou, tu estavas bem confuso, tipo, o quê? Há comboio? Tenho de explicar o que é um transporte público e como é que apareceu. Vamos embora. Ninguém sabe exatamente quando é que apareceu o primeiro transporte público na história, portanto eu vou inventar e vou dizer que era um gajo qualquer no Antigo Egito que tinha um barco e pedia uns trocos para quem quisesse atravessar o Nilo. Mas o primeiro sistema de transportes públicos documentado com documentos históricos apareceu em Paris no século XVII e foi organizado pelo filósofo e matemático Blaise Pascal. E Sério? Pois. E eram basicamente umas carroças. Cal. Desculpa. Exato, foi aí que apareceu É o o passo. filósofo do... Tecnicamente o Hades, não é? Quando levava as pessoas para o submundo. Sim. Também é com trocos. Também pagas a... É verdade. É verdade. É verdade. E é histórico. E é real. E real. E o que é que o Pascal inventou? Eram basicamente umas carroças puxadas a cavalo em que as pessoas pagavam e iam entrando e saindo os passageiros em rotas fixas em Paris. Aparentemente havia ordens do rei Luís XIV para que se alguém fosse desordeiro dentro da carroça ou tentasse bloquear a passagem da carroça nas ruas de Paris, essas pessoas podiam ser chicoteadas pelas Nice. autoridades. Bring it back! Pronto, Bring it back! a ideia, e isto era o plano, Don't bring it back. a ideia... Chicotear condutores! Não. Não é o condutor Transeuntes. que leva porrada. Passageiros. A ideia era passar uma carroça a cada 7 minutos e meio. É melhor dera. que o metro de Lisboa. E andavam com uma velocidade média de 8 km/h. Incrível. Melhor que o Segundo metro de dados Lisboa. da Carris de 2024, é a velocidade média dos elétricos em Lisboa. Ah, e não é que É mesmo? É mesmo. Este é mais saber as sistema vistas.
durou apenas 16 anos porque eles tiveram de aumentar o preço dos bilhetes, as pessoas deixaram de usar porque era caro e aquilo faliu. O que é que ocorre? Sim, o que é que ocorre? Na Revolução Industrial as cidades começam a crescer, aquilo está tudo entupido e começa-se a usar carris para transportar carga. Ainda não há comboios, não há comboios, há apenas os carris. E a principal vantagem dos carris é que, como aquilo é carris de aço ou ferro em cima de rodas de ferro, tem muito menos atrito do que rodas em cima de uma estrada, o que faz com que seja, em termos de energia, é preciso menos energia para puxar cargas ou pessoas ou o que seja. Ok. Nesta altura não havia comboios, o que é que havia? Um elemento fundamental na história dos transportes públicos, cavalos. O que é que eles fizeram? Os transportes públicos basicamente é uma história como onde é que a gente mete cavalos, como é que a gente tira cavalos, como é que a gente faz para não matar cavalos. É isto que é os transportes públicos durante grande parte do século XIX. E a cidade inglesa de Swansea, em 1804, inventa o seguinte: isso um cavalo, puxar uma carroça, mas em cima de carris. Isto é tecnicamente um tram, ou o que nós em Portugal chamamos um elétrico. Só que em vez de ser elétrico, é cavalo. É o americano. Ainda não, porque isto é ainda em termos rurais. Já vamos ao americano. Em 1823, em Nantes, volta a ideia da carroça, é exatamente igual ao do Pascal, mas como agora há mais pessoas, a coisa funciona e pega. E depois espalha-se para outras cidades, como Paris, Manchester, e depois espalha-se por todo o mundo. Carroças puxadas a cavalo com o nome de voiture omnibus. Cute! Que é como os brasileiros chamam um autocarro ónimos. Vem daí! Em latim, omnibus significa para todos. Vês? Estamos a aprender, amigos. Estamos. Estou a perceber as vossas caras de desalento. Eu não estou com uma Eu cara de estou a desalento. ouvir. Eu adoro saber que as palavras que nós dizemos vêm de outra língua já falecida. É de facto sempre uma novidade. Uns anos mais tarde, abre a Stockton and Darlington Railway, que é a primeira linha férrea no sentido moderno do termo, que tem comboios de carga, que transportam carvão. Agora sim, tchu-tchu! Não, porque como é que se transporta passageiros? É meter um cavalo a puxar o carril. A puxar uma carroça em cima do carril do comboio. Diana já queria pegar fogo ao cavalo. Mas em 1825, pela primeira vez, transportam-se pessoas num comboio. É o primeiro comboio de passageiros no mundo e com a velocidade estonteante de 19 km/h. Que é bastante mais do que os 8. Agora sim. Na medida em que ela doa. Tchu-tchu! Exatamente. Em 1830 abre a primeira linha de comboios intercidades entre Manchester e Liverpool. Também em 1830 é inventada a primeira carroça movida a vapor, que no fundo é um autocarro, mas isso não pega, porque há uma invenção muito superior em 1832, em Nova Iorque, que é outra vez cavalos, não é? Mete-se um carril, mas no meio das ruas da cidade, e o cavalo puxa o carril e a carruagem. E esse sistema dá-se o nome de o americano, famoso no Essa de Queiroz, nos Maias. Porque no final eles vão apanhar o americano, não sei se vocês se lembram. Eu também estive na escola. Exato, ali está o americano, então apanhamos. E eles vão correr. Exatamente. Em 1836, abre o primeiro comboio suburbano que liga Londres ao subúrbio longínquo de Greenwich, que é no centro de Londres hoje em dia. Em 1863, abre a primeira linha do metro de Londres. Teste um grande assalto, ou foi a minha impressão? Dei. Não se passou nada? Há várias coisas a aparecer, mas coisas novas, o metro é a próxima. É que na minha cabeça foi de um cavalo atrás para túneis. Mas calma, que isto é mais parvo do que tu pensas. E se a gente metesse o cavalo num túnel? Calma, que isto é Ele parvalhão. respira bem. Em 1863 abre a primeira linha do metro de Londres. A ideia é que, porque a superfície está cheia de cavalos e de pessoas, os comboios vão por debaixo do chão, que é para não atropelar os cavalos e as pessoas. Sem cavalos. Sem cavalos. Não. Problema, ainda não há eletricidade. Portanto, o metro era a carvão. Que é possível produzir vários tipos de cancros interessantes. Várias pessoas falam, mas também quer dizer. Era pobres. Mas também chegas lá mais rápido. Em 1868 abre a primeira linha do L de Nova Iorque. A ideia é a mesma do metro de Londres, só que em vez de meter o comboio debaixo do chão para não atropelar cavalos, mete o comboio em cima do chão no viaduto no meio da rua para não atropelar cavalos. Aí já é trim-trim? É carvão, portanto é trim-trim. Trim-trim! Não, pera, é tchu-tchu. Tchu-tchu!
Exatamente. Em Esta 1870... agulha que me entra na cabeça aqui do lado esquerdo. Em 1870 abre o sistema de teleféricos de São Francisco, que é bem lindo. Que é como se fossem elétricos, mas não são movidos a eletricidade, ainda não há eletricidade. O que acontece é, aquilo são colinas, há um cabo no elétrico, Puxa. um puxa enquanto desce e o outro sobe com a força da Mas gravidade. puxa um cavalo ou puxa... Não puxam cavalo, é o primeiro sistema de elétricos não elétricos que não usa cavalos. Usa o quê? Usa É tipo só cordas pensos e gravidade. contrapensos. Ai, É que tipo giro. os nossos elevadores, não é? Sim. Em 1872, e estou a citar diretamente do site, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa é fundada. A intenção era implementar em Lisboa um sistema de transportes do tipo americano com carruagens movidas por tração animal que se deslocava sobre carris. Também em 1872 abre o sistema dos americanos no Porto, em 1874 em Coimbra, em 1874 também na Póvoa do Varzim, em 1876 na Figueira da Foz Outra vez. e em 1877 em Braga. Em Portugal, por alguma razão, são puxados por bois, porque nós não temos dinheiro para cavalos. País miserável. Em 1881, um alemão chamado Werner von Siemens inventa o primeiro elétrico. Mas este é o... ok. Mas este é o Siemens da... É o Siemens da Siemens. O primeiro elétrico... O metro da Almada é da Siemens. Exatamente. No primeiro telefone. E existe um desenvolvimento importante nos transportes públicos. Deixa de ser necessários cavalos para puxar carroça. Boa. Há comboios para puxarem carris, Enfim. há elétricos. Não é preciso cavalos. Continua a haver cavalos até 1920. O que é que fizeram com os cavalos que deixaram de ter trabalho? Transformaram-nos em cola. Oh, que horror! E na década de 1880 há duas coisas extremamente importantes para o transporte público. E é importante vocês saberem isto. A primeira é que cientistas como o Siemens, o Edison, o Nikola Tesla estão a tentar encontrar novas aplicações para esta coisa nova que é a eletricidade. E a segunda coisa importante para os transportes públicos é que é popularizado, a partir de 1880, o uso de uma nova substância com propriedades analgésicas e estimulantes. A cocaína. E é importante ter em conta... E aí duplicou a velocidade outra vez. É importante ter em conta que entre 1880 e 1919, toda a gente, desde engenheiros, empresários, sindicalistas, filósofos e políticos, toda a gente andava metido na coca. Era tudo Deloitte. Exatamente. Era uma sociedade de gajos da Deloitte, ok? E como o Lenin dizia famosamente que comunismo é igual a poder soviético mais eletrificação, eu tenho uma fórmula semelhante. Liberalismo é igual a eletrificação mais cocaína. Caralho. Ok? E é isto. O liberalismo atinge o seu auge entre 1880 e 1919 porque temos milhares de engenheiros, empresários, investidores e políticos a dedicar a sua vida inteira a inventar e investir em veículos elétricos ao mesmo tempo que estão todos a dar na coca. Ok? Vamos a alguns exemplos. Berlim, 1881. Caga nos cavalos, mano. Bora meter um elétrico para os subúrbios, mano. Londres, 1890. Caga no metro a carvão, mano. Bora só cavar a cidade inteira para meter metros elétricos, mano. Chicago, 1892. Caga no metro debaixo do chão, mano. Bora só meter viadutos no meio da rua e tipo meter metros elétricos em cima do viaduto, mano. Berlim, 1893. Caga nos elétricos, mano. Bora só meter autocarros ligados à corrente elétrica no meio da cidade, mano. Boston, 1897. Caga nos metros debaixo do chão, mano. Bora só fazer túneis e meter elétricos debaixo do chão, mano. Nova York, 1904. Caga nos elétricos, mano. Bora meter comboios suburbanos de um túnel debaixo do rio, mano. E isto é o auge da expansão dos transportes públicos Luís, em todo o mundo. Estás bem? Estou bem. Tu não estragaste tipo as tuas sinuses? Sim. Eu acho que não deve estar muito bem. É que, Mas valeu para quem a pena. está a ouvir, ele de facto não se nifou, convém dizer.
Podia ter snifado e o resto do episódio é como Não, se em não, 3 ele é minutos. só metafetaminas. Sim. Maninhos, em suma, como podem imaginar, quando tem toda a gente cocainada a construir transportes públicos elétricos para todo o lado, estas décadas são marcadas por uma enorme explosão da população urbana. As pessoas têm uma ideia que as cidades europeias são antigas e que por isso têm ruas mais estreitas, enquanto na América as cidades foram construídas para carros. Isto é falso. Todas as cidades, todas, em todo o mundo, de Milão a Viena, São Petersburgo, Xangai, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Lisboa, o que for, todas as cidades foram construídas para elétricos. As cidades cresciam à volta de sistemas de elétricos. Mas, infelizmente, este tempo áureo do liberalismo chegou a um fim, muito triste, e chegou ao fim fundamentalmente por 4 fatores. A Primeira Guerra Mundial, o Tratado Internacional que proíbe o tráfico de droga internacional em 1919, Sempre a estragar tudo. a Grande Depressão, a terceira, e o 4º fator, responsável por mais mortes do que os 3 anteriores, a invenção do automóvel. Porque com a invenção do automóvel temos cada vez mais pessoas que não usam transportes porque têm carro. Os carros geram trânsito e fazem com que os elétricos sejam mais lentos, não consigam cumprir horários porque estão presos no trânsito. Há carros mal estacionados ou parados só 5 minutos em cima dos carris do elétrico, bloqueiam a passagem dos elétricos. Os carros atropelam pessoas que estão a tentar entrar e sair do elétrico porque ainda não foi inventado o conceito da paragem. As pessoas saem só e entram e são atropeladas. Os transportes funcionam cada vez pior, ao mesmo tempo que os Estados investem rios de dinheiro em novas estradas, vias rápidas e autoestradas. Todo este investimento é direcionado para automobilistas, pouco é investido em transportes, o que significa que todos os anos mais pessoas compram um carro, porque é mais cómodo, ao mesmo tempo que os transportes se degradam. No fundo, o que acontece é que, pela primeira vez, temos uma sociedade que só quem não tem dinheiro para ter carro é que anda de transportes públicos. Em suma, passamos em algumas décadas de uma situação em que a maioria das cidades do mundo tinham elétricos para uma situação em que os elétricos são uma coisa fofa que existe em algumas cidades em que as pessoas vão lá fazer turismo. As únicas cidades que continuaram a ter transportes públicos bons foram as que tinham metros ou comboios suburbanos, porque não chateavam os automobilistas, estavam separados do trânsito, portanto não havia problema e continuaram a existir, mas todas as cidades do mundo, que todas no mundo inteiro tinham quilómetros e quilómetros elétricos, os elétricos foram arrancados, abandonados, etc. Mas eu preciso que não fiquem desesperados, amantes dos transportes, porque nos anos 20 e 30 a humanidade começa a encontrar aplicações para uma coisa que é vista como o futuro dos transportes, quer públicos, quer privados, e que não terá qualquer tipo de consequência negativa no futuro. Descobre-se o diesel e a gasolina. E é inventado nos anos 20 e 30 o autocarro a diesel. Autocarros! O autocarro tem muitas vantagens em relação ao elétrico, porque consegue desviar-se dos carros mal estacionados, pode andar em todas as ruas, não precisa de carris, é uma maravilha. Em suma, e lembrem-se desta palavra, o autocarro é flexível. O que é que significa ser flexível? Significa que o Estado pode construir só estradas para quem tem carro e se alguém sem carro se queixar que não há transportes, metes lá um autocarro de meia hora e está bom. Pronto. E este é um modelo urbano adotado na maioria dos países durante todo o século XX. Portugal incluído, apesar de nós tínhamos menos carros porque éramos um país de terceiro mundo até para em 1989. O Estado investe milhões e milhões em estradas e autoestradas. Nas grandes cidades constrói-se metros e comboios suburbanos porque não incomodam os automobilistas. Toda a gente é suposto conduzir para o trabalho todos os dias e aos pobres, aos velhos e às crianças dá-se uns autocarros que aparecem de vez em quando. E só no final do século XX é que isto começa a mudar por 3 razões. A primeira é que o liberalismo cocainado está de volta. Pois é, amigos. Achavam que o neoliberalismo era só coisas más.
A segunda razão são as várias crises do petróleo. A primeira em 1973, mas houve várias em que a gasolina deixa de ser mais barata que a água e de repente andar de carro é das coisas mais caras que as pessoas fazem. E depois descobre-se também que parece que o petróleo faz mal a lá que é. Quer a nível de alterações climáticas, quer a nível de poluição nas cidades, mortos diretos e indiretos com os carros. E é estas coisas que têm feito com que cada vez mais os cidadãos e os governos tentem investir de novo em transportes públicos depois de vários anos de desinvestimento. E o Gonçalo Pinto? O Gonçalo Pinto, vamos ler um artigo dele. Um artigo que se chama Portugal, um partido da móbil, abre aspas, idade da pedra. Opa! 24 de dezembro de 2023, quem quer ler? Eu. Então, mas ele fez isso no dia de Natal? É assim, a pessoa escreve quando se sente inspirado. Por acaso. Estava na consoada e a pensar, isto do Metrobus. Eu penso muito no Metrobus no Natal. Tenho mais tempo. Portugal, o país da móbil idade da pedra. 24 de dezembro de 2023. Noutros países, a mobilidade acompanha a evolução dos tempos, das dinâmicas populacionais e é uma prioridade de todos os executivos. Em Portugal, esta é sempre colocada em segundo plano e feita sempre de forma apressada a correr atrás do prejuízo ou com interesses ulteriores. Bem-vindos a Portugal, o país da móbil idade da pedra. Começamos primeiro pela ferrovia. Em 1991, Portugal possuía 3.546 km de rede, explorada em 88%. Em 2022, a rede aumentou para 3.622 km de rede, mas apenas são explorados neste momento 2.527 km, ou apenas 69% da rede. É uma redução, à falta de melhor palavra, massiva e sem paralelo no continente europeu, o qual deve sempre assumir-se como melhor termo de comparação à realidade portuguesa. Erro. Marrocos. Marrocos é uma boa comparação, se calhar. Mas porquê? Boa Ventura Trigger. Bem-vindos a Portugal, o país da móbil idade da pedra. Outra vez! Mas eu queria perguntar, mas estes quilómetros de ferrovia incluem a ferrovia urbana? A maior parte da ferrovia cortada é fora das cidades, mas É também há tipo algumas Lisboa? nas cidades. Hã? Tipo as antigas tracks do elétrico? Não, as não antigas- mesmo. O que é que isto conta? Linhas férreas que iam para Para Sintra. aldeias e Para cidades que foram Sernancelho de cortadas cima. e foram abandonadas. Porque não é rentável. Mas em que período, e há bocado estavas a contar a história dos transportes, em que altura e por que razão, imagino que isso também bate um bocado com o que o Gonçalo está a dizer, em que altura é que isso foi uma decisão? Porque é que Os fundos a dada europeus dos anos altura... 90? Acho que a grande maioria foi Tipo, há nos autostradas, governos. bora cagar nos Exatamente. comboios que vão para... Sim. E se os comboios em si não eram rentáveis? Sabugal certo? do meio. Sim, exatamente. Ok. Isso é horrível. Desculpa. No Porto está em andamento a fase de projeto da terceira fase de expansão do metro do Porto, onde é prometido mais 37 km de rede e 38 novas estações. Mas, dessa expansão, cerca de 22 km poderão corresponder a linhas de autocarro a hidrogénio, também conhecido como Metrobus. Tan, tan, tan. Mas os metrobus só podem ser hidrogénio, é? Não, já falamos. Se causar estranheza ao leitor a expansão de um sistema de metropolitano com a apresentação de linhas de autocarro, não se preocupe porque não é o único. No entretanto, encontra-se em fase de conclusão uma linha totalmente subterrânea deste metro ligeiro de superfície, a linha rosa. Uma expansão da atual linha amarela até Vila d'Este e o início das obras da futura linha Rubi entre o Porto e Vila Nova de Gaia, no valor cumulativo de 946 milhões de euros. Estes quase 1.000 milhões de euros devem-se ao facto que estas linhas envolvem a construção de viadutos, túneis e estações subterrâneas para um sistema de metro que, à superfície, circula mais lento que um elétrico e tem estações do tamanho de abrigos de autocarro. Igualmente, e pela módica, entre aspas, quantia de 76 milhões de euros, decidiu substituir um projeto de metro na principal avenida da cidade, a Avenida da Boa Vista, por um projeto de autocarros a hidrogénio. Bem-vindos a Portugal, o país da móbil idade da pedra. Não deixa de ser irónico que o partido que mais critica o encerramento das linhas do Corgo, do Tua, do ramal de Viseu, entre outros pequenos traçados no decurso da governação de Cavaco Silva entre 1985 e 1995, tenha em 8 anos transformado linhas de metro ligeiro em linhas de autocarro, transformado linhas de metro pesado em linhas de metro ligeiro
encerrado linhas de ferrovia pesada para construir linhas de autocarro. E se a crítica é feita às opções cavaquistas, estas opções tomadas nos últimos anos foram feitas com o maior aval de todos os stakeholders, desde autarcas à comunicação social. Porque se temos uma mobile idade da pedra, somos pré-históricos em tudo o resto, começando na política. Nada contra, tudo a favor. A sério? Tudo a favor? Não. Não era para desvalorizar também tanto. Opa, não, é só estúpido, porque eu não percebo, é uma pergunta que eu tenho. Então, mas eles vão gastar estes milhões todos no autocarro. No Metrobus. Mas é um Metrobus que vai debaixo do chão. Não, isso é um metro. Então, mas onde é que está o túnel? Porque Não há esta túneis. linha, Viadutos, há viadutos. não, totalmente subterrânea do metro ligeiro é mesmo um metro, não é? 100 metros. Mas Vamos o metro do Porto é misto. Vamos falar destes conceitos, que isto são conceitos muito complicados e o Afonso vai lá com o seu Boaventura Sousa Santismo chatear-me a cabeça, mas temos de responder a esta questão, o que é que raio que é um Metrobus? Certo? Metrobus é um autocarro. Porque o que ele está aqui a falar é que exclusiva. projetos que tu vês como ambiciosos, de transporte, vão sendo desqualificados até se tornarem Metrobus. Sim. Até começas com grandes ideias e no fim, olha, é um autocarro. O caso de Coimbra, paradigmático, o caso que toda a gente fala, é o caso de um projeto ambicioso de um metro subterrâneo que ao longo de 8 anos se vai degradando politicamente até chegar à sua fase final de Metrobus. Portanto, é isto que ele está a falar. Exatamente. Mas em todo o país. Em diferentes versões. Em diferentes versões. Mas classifica lá o Metrobus assim. Vamos falar então porque é que se inventa o Metrobus, não é? Não há um metro porque não há carris. Exatamente. O que é que acontece? O autocarro a diesel, a mim me gusta a gasolina, era superior aos elétricos antigos, não é? Mas continuam a ter problemas. Ficam presos no trânsito, ficam presos em semáforos, muitas vezes as paragens são muito próximas umas das outras, estão sempre a parar e a arrancar. Olha, é assim. Calma. Se tu vais para aqui Dizer mal dos autocarros. enxovalhar os autocarros. Eu não estou a dizer mal dos autocarros, estou a dizer como é que eles são usados e os problemas que Mas acontecem. ter paragens mais ou menos próximas não é um problema. Porque se Pode calhar ser, pode eu não quero ser. atravessar a rua e vou de autocarro. Pode ser ou pode não ser, mas vamos com calma. Quero ir da Praça das Novas Estações até à Rua Feboniz. Eu acho que isso interessa ao povo português. Os autocarros muitas vezes são usados para tapar buracos no sistema de transporte Lá está ele. e certas rotas são andam às voltas pela cidade em rotas um pouco absurdas para garantir o mínimo de transportes públicos em algumas zonas. Outro problema dos autocarros é que pessoas demoram muito tempo a entrar, especialmente se só se puder entrar pela porta da frente Isso é verdade. e isso eu houver concordo. pessoas a pagar ao motorista em cada paragem. É verdade. Pronto. E tudo isto faz com que os autocarros tenham Façam passos, pá. Tudo isto faz com que os autocarros tenham problemas de fiabilidade, certo? É difícil cumprir horários quando pode haver trânsito, mas também pode não haver. Pode haver 20 pessoas a tentar entrar numa porta, pode não haver nenhuma. Pode ficar preso em vários sinais vermelhos ou não ficar preso em nenhum. Pode ter 6 turistas a pedir ao motorista para comprar bilhetes, pode não ter nenhum. Ou seja, é difícil planear uma rota e horários com este nível de imprevisibilidade. aleatoriedade, não é? Então o que é que se inventou? O Metrobus. O primeiro sistema deste género foi inventado na cidade britânica de Runcorn, mas o Metrobus, chamado em inglês BRT, Bus Rapid Transit, o primeiro aparece em Curitiba, no Brasil, em 1974. Curitiba. A ideia era construir um metro, ia ser demasiado caro para uma cidade como Curitiba, e então decidiram criar um sistema de autocarros que fosse como um metro. E o que é que eles fizeram? Na medida em que tem uma via dedicada segregada do resto do trânsito. Não Exatamente só, mas também, eu vou-te dar os vários pontos. Ok. Tem uma via dedicada, uma faixas só para o autocarro, tem estações em vez de paragens. As estações são feitas na faixa central, não junto aos passeios, para evitar que carros parem parados Por isso é que ou na Rua da estacionados. Boa Vista agora andam com o trânsito ao contrário. Exatamente, Pois, temos calma. sabem essa? Não sabem. Pois. Pode-se entrar em qualquer porta do autocarro, pode-se entrar pela frente, por trás, tanto faz. Tem plataformas acessíveis. ou Ninguém vai seja, aproveitar isto. Não, diz lá, podes entrar por trás, Afonso.
Mas isso também em Roma, os autocarros em Itália também entram Também por dá trás. para entrar por trás. Os italianos são mais E progressistas. acho que também há autocarros que dá para entrar por trás. Exatamente. Bom, tem plataformas acessíveis, ou seja, as pessoas não têm de subir a escada para entrar no autocarro. O pagamento do bilhete é feito antes de entrar no autocarro, portanto o motorista não está ali a contar trocos. As paragens são mais espaçadas entre si, permitindo velocidades médias mais rápidas. As rotas tendem a ser mais diretas, em avenidas largas. Não como semáforos. Prioridade de autocarro nos semáforos. E esta foi a solução que Curitiba arranjou. Para não termos dinheiro para fazer um metro, fazemos uma coisa que é como se fosse um metro. Sort of, kind of. Sort of, kind of, com autocarros. E porquê é que és contra? Calma. É que eu estou mesmo curioso. Porque isso parece-me realmente- só uma evolução do autocarro. Realmente, o sistema em Curitiba funciona bem. O que funciona menos bem é tentar meter o sistema de Curitiba noutros sítios. A questão que nós temos de nos responder é como é que se decide fazer um metrobus, não é? Portanto, Curitiba fez um metrobus, correu bem. Para a realidade local. Para a realidade local correu bem, já falamos de alguns dos problemas, mas como é que se decide fazer um metrobus? Porque é mais barato. Há duas escolas nos transportes públicos. Como sempre. Há a escola que acha que os transportes públicos são construídos consoante as necessidades. Queres atravessar um rio, metes um barco. Queres transportar pessoas para longas distâncias, metes um comboio suburbano. E há outra escola que diz realmente há certos transportes que funcionam melhor nos sítios do que noutros, mas o que realmente decide os transportes são políticos a tomar decisões com base em vibes. Certo? E, portanto, eu vou precisar da vossa colaboração para explicar como funciona, como é que se chega a um metrobus. E vou precisar, para isto, que o Afonso diga a frase: mas isso é diferente que eles são ricos. E vou precisar que o Daniel diga a frase: mas isso é diferente que eles são pobres. E vou precisar que a Diana diga a frase: mas isso é diferente que eles são esquisitos. Então, têm as vossas frases na cabeça? Então, como é que se produz um metrobus? Durante anos, há um totó numa universidade qualquer que escreve artigos académicos e coisas no jornal e no Twitter a dizer que é preciso um metro. A cidade está cheia, há muito trânsito, não para de crescer, o trânsito está cada vez pior e toda a gente na cidade diz: ei, caganda burro! Então a nossa cidade é demasiado pequena para ter um metro. Onde é que já se viu uma cidade com a nossa população ter um metro? E o totó lá diz: mas em Rennes, na França, é mais pequeno e tem metro. Antes de dizer a minha frase, este totó és tu. Sim. Ok. Um dos vários totós. Ok. Era só para ter certeza. Vamos repetir. Mas em Rennes é mais pequeno que a nossa cidade e tem metro. Isso é diferente, porque eles são ricos. Mas estás quente no Uzbequistão, tinha menos população que nós quando construiu o metro. Mas isso é diferente que eles são pobres. Mas Helsínquia na Finlândia tem menos população que nós e tem metro. Mas isso é diferente porque eles são esquisitos. Pronto. E vários anos disto, a cidade continua a crescer, o trânsito continua a piorar e a Câmara E finalmente... portanto tens uma inércia durante completa, anos. ok. E não se faz numas nada. vésperas de umas eleições autárquicas decide-se que a cidade vai ter um metro. Sim, senhor. Neste momento começam as discussões entre a Câmara Municipal, o Governo, o Ministério das Finanças e os técnicos. E o técnico qualquer explica: vamos construir um metro, vai ser debaixo do chão, vamos cavar a cidade de ponta a ponta, vai ser ótimo, não vai haver qualquer tipo de interferência com o trânsito. E alguém do Ministério das Finanças diz: então, mas agora vão cavar a cidade de ponta a ponta, isso custa aos olhos da cara. E depois alguém diz: mas a gente vai ao UE. O técnico diz: mas não tem de ser a cidade toda, pode ser só no centro histórico, mas no subúrbio pode ser em cima de um viaduto. Nisto alguém da Câmara diz: viaduto? Mas isso é muito feio. Então uma pessoa está no segundo andar da casa a ver o metro a passar e o técnico diz: mas Chicago nos Estados Unidos tem metro com viaduto. Mas isso é diferente, porque eles são ricos, não é? E Dhaka no Bangladesh tem metro com viaduto. Mas aí é diferente que eles são pobres. E Odivelas também tem metro com viaduto. Mas isso é diferente porque eles são esquisitos. Pronto. Nisto o técnico qualquer diz: esqueça o metro debaixo do chão, esqueça o metro no viaduto, o que nós vamos fazer é um metro de superfície. É um elétrico que é separado do trânsito e dizemos que é um metro, mas é ligeiro. No centro histórico tem lá o túnel e depois nos subúrbios vai à superfície para poupar dinheiro. E nisto alguém do Ministério das Finanças diz: então um elétrico dentro do túnel? Onde é que isso já se viu? E o técnico diz: mas Stuttgart na Alemanha tem elétricos em túneis. Mas isso é diferente, eles são ricos. E a Addis Abeba na Etiópia tem elétricos em túneis. Mas é diferente, porque eles são pobres. E Filadélfia nos Estados Unidos tem elétricos em túneis. Mas isso é diferente porque eles são esquisitos.
E pronto, lá decidem acabar com a ideia do metro dentro do túnel para poupar dinheiro, e nisto alguém do Ministério das Finanças pergunta: então, mas como é que sabemos que o metro ligeiro vai ser bem sucedido? E o técnico diz: Zurique, na Suíça, abriu agora uma linha nova e é muito usada. Sim, isso é diferente, eles são ricos. E Casablanca, Marrocos, abriu uma que também é muito usada. Pobres. Em Almada tem metro ligeiro. Esquisitos! Nisto um gajo jovem, estudante de urbanismo crítico no sul global, levanta-se e diz: e se fizéssemos um BRT? É como um metro ligeiro, mas em vez de gastarmos dinheiro em carris, temos uma faixa alcatroada onde só podem andar autocarros. Em suma, é exatamente como o metro ligeiro, mas com autocarros. Se um elétrico em via dedicada é metro ligeiro, um autocarro em via dedicada é, pá, sei lá, é um metrobus and scene. Então, E continua a não perceber porque é que és contra. Porque de facto, se não há dinheiro para fazer as outras opções, porque é que esta opção não pode ser um bom meio termo? Vamos então. Eu acho que o dinheiro se não não pode gostaste ser... deste teatro imersivo, Eu gostei de teatro, mas Seste- continuo com a mesma pergunta. se este teatro da Eu percebi. resistência, se este teatro de resistência não te pôs do lado da barricada que é metro ou morte, Eu não disse isso. Nem me vais mas ver é- a atacar autocarros. Eu gosto de autocarros, mas tem de ser usados bem. o Daniel faz uma pergunta pertinente. Então qual é que é o problema do autocarro que tenta ser um metro? Rodas de ferro em carris são mais eficientes em termos energéticos. Carris de ferros não desgastam tanto como o alcatrão. Ou seja, quanto mais autocarros forem necessários para o metrobus, maior o custo de manutenção da via. Eu não te quero interromper, mas eu e não querendo fazer Daniel splaining, mas o Daniel está a perguntar porque é que tu és contra a definição de política como a arte do possível. Não, porque isto não é o possível, isto é o mínimo. Há uma diferença entre fazeres o possível Ou seja, e fazeres o mínimo. Eu, se puder Pois. partir da tua reflexão e fazer outra pergunta é: quando tu pões dinheiro em alguma coisa, estás a tirar dinheiro de outro sítio. Sem dúvida. E, portanto, o que tu me estás a dizer é: esta política de mobilidade deve ser uma prioridade absoluta, Sim. em detrimento de muitas outras. Em detrimento de várias coisas, sim. Mas eu acho que é importante haver mobilidade. Pronto. E a questão aqui é: vai sempre haver uma solução melhor. Mas porquê é que esta solução não serve como uma solução Porque não é uma possível? solução equilibrada. Por isso é que eu Porque estou... tu gastas o dinheiro na mesma e a questão do Mas metro gastas do muito Porto... menos dinheiro. Mas espera. A questão do metro... Só na Avenida da Boa Vista aquela merda já derrapou tipo para valores tipo Garanto que- incompreensíveis. garanto que o metro Posso dar também com é a certeza derrapar. absoluta que o metro também é Pá, derrapar. mas ao menos a diferença é, no final ficas com um metro, no final tens um autocarro. Ok. Opa, e Portanto, tu estás a precisa achar ver. que tu estás a dizer que um metrobus ia derrapar e vai custar tanto dinheiro como um metro, mas o metro também ia derrapar. Mas eu vou... Mas a questão aí, o meu ponto é, o cálculo não pode ser puramente económico, e aquilo que custa Não. mais ou menos dinheiro, certo? Não. É aquilo que te garante maior mobilidade mais eficiente para mais pessoas, que incentive mais pessoas a usar o transporte público e não andar de carro no meio da cidade, que dure mais, que tenha Repara, mais sustentabilidade. Só para ser claro, é óbvio que eu preferia que em todos estes casos fizesse um metro e não de superfície, um metro de sei lá, profundidade, não sei como é que lhe quer chamar. metro É óbvio que existencialista. sim. Agora, a minha questão, ou seja, eu estava aqui a fazer um bocado de advogado do diabo, que é, se há uma solução em que é possível reaproveitar autocarros que já existem, coisas que Não podes. Pronto. Se há uma solução em que é possível reaproveitar coisas que já existem e onde tu consegues, provavelmente para aí com 1/10 do dinheiro, ter uma solução pronta, mais ou menos rápida, que incentive mais pessoas a usar transportes públicos, isso não pode ser, apesar de tudo, uma solução assim não tão criticável? Ou melhor, criar essa alternativa para a maioridade, por exemplo, dos autocarros não seria benéfico? Eu vou... Sendo que eu tenho quase certeza que a longo prazo, de certeza absoluta, que o metro dá menos prejuízo do que os autocarros. É esse o problema. Claro. No fundo é esse o problema. É que é do género. Faz todo um sentido numa cidade com poucos recursos como Curitiba, que ainda não tem qualquer tipo de experiência em fazer transportes públicos, começar com uma coisa deste género. Certo? Mas nós estamos a falar do Porto. Nós Estamos a falar de cidades, em países de primeiro mundo que têm não só recursos, mas têm capacidades técnicas e experiência em fazer coisas
melhores e Mas que são mais rentáveis no longo prazo. Certo, mas a diferença entre a Avenida da Boa Vista no Porto e a Estrada Nacional 222 em Vila Nova de Gaia é que a Avenida da Boa Vista tem 1 metro. Mesmo ali ao lado, né? Sim. Portanto, o que eles estão a fazer A no fundo rotunda da Boa Vista tem metro, a avenida não tem metro. é mesmo ali ao lado. Pronto. Não é. Não, a avenida é bem da grande. É, a avenida Are you gigante. trying to Porto Splain da Porto Man? E no outro, na zona de Gaia que eu estou a falar, toda a zona que é coberta pelo Metrobus para ser coberta pelo metro era uma loucura. Ou seja, era uma loucura no sentido em que é infinita, é um trajeto muito maior do que esse da Avenida da Boa Vista. Estava a falar da Avenida da Boa Vista, este trajeto até Alheira, duvido muito que adorasses ler linha, sei lá, dourada Alheira. Era incrível. Se calhar não tem afluência, pronto, mas isto são tudo questões e eu lá está, volto a dizer, eu preferia que houvesse metro em todo o lado. Não é uma questão de fazer um metro em todo o lado desde Lisboa à Moimenta da Beira. Não é esta a questão. Acho mal. Não é esta a questão. A questão é que o próprio sistema em si tem desvantagens e a forma como é aplicado acaba por diluir-se, porque como o objetivo é cortar custos, vai-se cortar custos ao ponto que deixa de ser sequer um Metrobus. E é isso que eu vou tentar explicar Através de algum texto. através do texto do Gonçalo. Eu só não quero perder de vista que este programa é o Opinionistas. Eu não estou a opinar! Não é o veículo das tuas opiniões pessoais. Estou a opinar ou não estou a opinar? Então vai-se chamar Cabrita. Exatamente. O episódio vai ser só Cabrita e parece com o Gonçalo. Cabrita, um teatro de imersão. Exatamente. Uma coisa importante sobre o Gonçalo é que o Gonçalo é o primeiro opinionista Com cujos imagens. artigos têm bonecos e esquemas. Tem figuras. Em 2005 era 1 metro. Em 2025 vai ser só um autocarro. 2 de outubro de 2024. Isto é uma timeline, uma cronologia. 14 de janeiro de 2005. Estávamos em 2005 e a Metro do Porto S.A. publica na internet o projeto da então linha F, a linha Matosinhos-Boa Vista. Uma linha de 6,3 km com 11 estações e que colocaria a Casa da Música a apenas 15 minutos de Matosinhos Sul, dotando finalmente a zona ocidental da cidade do Porto de uma linha de metro, algo que ainda não se concretizou após 22 anos de entrada em operações do Metro do Porto. 23 de agosto de 2024. No entanto, 19 anos depois, a história é outra, completamente diferente, com o anúncio da conclusão das obras do famoso Metrobus da Boa Vista. O Metrobus é mais poluente, dado que a ligação elétrica direta via catenária é mais eficiente que o carregamento por baterias de hidrogênio. Além disso, os autocarros têm menor vida útil e apresentam uma maior resistência ao rolamento dos pneus versus rodados carris de um metro ligeiro. Menos económico, para transportar o mesmo número de pessoas, autocarros são mais caros que metros ligeiros. No fim de contas, envolvidos quase 20 anos, acabou-se por gastar 76 milhões de euros no Metrobus, ou cerca de menos de metade do custo de projeto da linha do metro do Porto, por um sistema que transporta 4 vezes menos passageiros. É difícil determinar o declínio de uma nação, mas há sempre sinais. É o Este um totó dos deles. transportes a falar. Pronto. O comentário do Luís é LOL. Pois, evidente. Eu não deixo. Ou seja, eu queria fazer uma pergunta mais geral. Ou seja, ele claramente é uma pessoa que mede a ascensão e declínio de uma nação através da evolução dos seus transportes públicos. Exatamente como eu, sim. Pronto. Ok. A minha questão para ti, e tu vais comentar isto claramente à luz de Gonçalo Pinto, e o teu conhecimento íntimo do texto de Gonçalo Sem Pinto. dúvida, sem dúvida. Porque é que tu achas que o artefacto político Metrobus é o indicado para analisar a vitalidade de uma sociedade ou de um país democrático? Porque, no fundo, a solução do Metrobus é uma solução de tentar criar a aparência de transportes públicos investindo no mínimo aceitável. Ou seja, a seguir à crise de 2011, 2008, etc., a conclusão a que a nossa sociedade chegou é que não podemos gastar em nada, o mais importante é contas orçamentais, não fazer investimento, contas certas, etc. E a solução que o governo PS arranjou na altura, e se calhar na altura era o que
era possível é não investir em nada nunca por razão nenhuma, durante anos, certo? E o resultado disso é que o país não deixa de existir porque tu estás em pausa, não é? Certo. As coisas não só não melhoram como se degradam, investimentos que eram precisos não foram feitos e não houve grandes melhorias em nada de especial. O país estava num clima de estabilidade política, sim senhor, no tempo da geringonça era mais ou menos estável, certo? Mas não havia nada, havia tipo, bora devolver pensões, bora devolver salários, mas não vamos investir em nada novo. A minha pergunta é, e tu começaste este episódio com eu vou despolarizar porque vou pôr a Diana a concordar com um gajo da IEL. Mas eu não posso deixar de ler este texto e achar que é irónico ser um gajo da IEL a escrever isto. Porque a IEL é um partido nascido das correntes ideológicas que mais minaram a credibilidade do Estado para poder investir em infraestruturas nas últimas décadas. E, portanto, passados os tempos da Troika, vir um gajo deputado... Vários gajos deputados da IEL, por muito que a política local seja desengajada ou desarticulada, digamos, das lutas nacionais, virem-me com esta coisa do declínio do país porque não se investe em infraestrutura. Isto é, desculpa, Gonçalo, uma palhaçada. Isto é uma palhaçada. Não, isto é uma palhaçada. Faz parte de um partido que diariamente descredibiliza a confiança das pessoas no Estado para investir e depois reclama o investimento do Estado. Então eu vou-te contar... E isto sou eu a polarizar novamente. Polariza? Fazes muito bem. Fazes muito bem, porque eu agora estou-me a lembrar do que é que dizia, o que é que a gente concluiu do Tomás e não foi coisas positivas. Não. Mas é uma coisa interessante e eu concordo contigo. É por isso que eu também não sou da IEL, não é? A IEL... A única pessoa daqui da IEL é a Diana. Shots fired. Eu só queria ver... Eu sou a pessoa queria ver os tímpanos do Daniel. Qual tímpano? Sim. Eu concordo e eu acho fascinante que existe este tipo de pessoas na IEL, que existem. Claro, os partidos são sítios... Não. Existem, são muito vocais na necessidade do Estado português investir em mobilidade. A IEL propõe vários sistemas de transportes públicos, tem várias propostas até bastante interessantes, propostas que pessoas de esquerda olham para aquilo e pensam, sim senhor, está aqui uma ideia gira. E ao mesmo tempo, aquilo que tu estavas a dizer é absolutamente verdade, fazem uma demonização do Estado gastar dinheiro em coisas e o dinheiro dos contribuintes. Sim. O problema do Metrobus é que o ideal platónico é Curitiba. E depois tens a realidade na prática. E existe uma coisa que existe muito, que é o chamado BRT CRIP. Porque o Metrobus, visto que é apresentado como uma coisa barata, é uma espécie de uma armadilha perfeita para autarcas e políticos. É uma coisa que parece barata de fazer, é uma coisa que é rápida de fazer, é rápida de inaugurar antes das próximas eleições, mas depois tem custos que vão aumentando consoante o sistema é mais usado e mais popular. E este problema do BRT CRIP é o seguinte. A coisa funciona assim. O Metrobus tem aquelas categorias todas que o fazem quase como se fosse um metro, mas sem carris, certo? E as pessoas começam com... o Metrobus em via dedicado é mais barato que o metro ligeiro. E na reunião alguém diz, mas o Metrobus também, se calhar não tem de ter estações em ar-condicionado, né? Se calhar basta uma estação, não é preciso ter ar-condicionado. E outro diz, mas também é mais barato algumas estações terem só cobertura para quando chove, se calhar só as mais usadas, também não é preciso todas. Também é mais barato, também é aborrecido os autocarros terem todos prioridades em todos os semáforos para todos os carros. Também chateia aos condutores verem os autocarros a passar e ele preso no semáforo. Também não é preciso que todas as estações tenham plataformas acessíveis. E se calhar também não há problema que nas paragens menos usadas não serem na via do meio, podem ser no passeio, também não há tanto trânsito, não há problema. E se calhar também não há problema que partes da rota não sejam só para autocarros. E se calhar não faz sentido as pessoas poderem entrar por qualquer porta. Depois como é que o motorista sabe se eles pagaram ou não? E culminando com... sabem que mais? Era mais barato se não tivesse via dedicada e se parasse só em paragens junto ao passeio. E é este o problema do Metrobus. É que a ideia em si, se for aplicada corretamente... tem desvantagens face a um metro ligeiro ou a um metro,
mas é defensável. O problema é que quando chega, visto que é apresentado como uma coisa barata, a tendência natural é, então não podemos fazer com que isto seja ainda mais barato, não é? Vou pedir aqui ao Daniel que leia uma notícia de 3 de junho de 2025, da Lusa. Publicado no SAP Online. Sim. Metro do Porto aceitou alterações à segunda fase do Metrobus da Boa Vista. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse na Assembleia Municipal que a Metro do Porto aceitou as alterações propostas pela autarquia para a segunda fase do Metrobus, objeto de uma recente petição pública. Em causa está o trajeto entre o Liceu Garcia da Horta e o Castelo do Queijo, em que o Executivo Municipal, segundo Rui Moreira, tem feito um conjunto de exigências à Metro do Porto em interações sucessivas relativamente à segunda fase do Metrobus. O autarca independente frisou, no entanto, que ainda há algumas coisas para discutir, como se o Metrobus deve andar segregado ou banalizado. Ou seja, se deve ser um autocarro. Sim. Isso é parvoíce, não é? Isso daqui não... Bom, a minha opinião deixo já aqui, diz o Rui Moreira, imagino eu. É que deve ser banalizado, porque se nós insistimos que na Marechal Gomes da Costa deve ser banalizado, por maioria de razão devia ser banalizado naquela parte da Avenida da Boa Vista que tem pouco trânsito, disse o Rui. O candidato do PSD-CDS à Câmara do Porto, Pedro Duarte, encabeça uma petição para suspender e mudar a segunda fase do Metrobus, defendendo a circulação sem canal dedicado e a salvaguarda de árvores e da atual ciclovia. No mesmo dia em que foi conhecida a petição, 22 de maio, Rui Moreira afirmou concordar com a mesma. Suspender e mudar a segunda fase do Metrobus, defendendo a circulação sem canal dedicado e a salvaguarda de árvores e da atual ciclovia. Os veículos do serviço serão autocarros a hidrogênio, visualmente semelhantes aos do metro convencional e construídos por 29,5 milhões de euros por um consórcio que integra a Caetano Bus, primos, e a DST Solar, incluindo a de infraestrutura de alimentação. A obra de Metrobus custa cerca de 76 milhões de euros. Portanto, o que está a dizer é que o Metrobus é tipo a Marquise dos transportes públicos. É. A gente podia ter importado a Marquise como deve ser ali dos lados do norte de Espanha, mas fez a Marquise à portuguesa com a caixaria de alumínio, Porque que é uma espécie de uma o que o estufa. Porto está a fazer é, epá, isto do Metrobus se calhar não é boa ideia, depois de já ter construído metade. Pá, se calhar fazemos só meio Metrobus. Não é? Opa, é que isto é ridículo. E o que é o Metrobus sem o metro? sério? Agora, se a culpa O é do Metrobus sem o Metrobus, metro eu é acho um que estamos bus. a culpar o Metrobus quando o Metrobus não tem culpa. Opa, não, eu estou irritada porque tu tens razão quando dizes que isto é um ar dos tempos em que não há investimento público, as pessoas também não exigem esse investimento público porque acham que extraordinário ir de carro às compras. Não, nem é isso. Acham que o Estado não é capaz. Não é capaz, sim. E quando fizer... Quando o Estado faz algo, o meu problema está aí, é quando o Estado faz de facto alguma coisa, ou tu passas 20 anos a discutir a pertinência de ter uma linha de alta velocidade, ou passas 10 anos a tentar decidir onde é que vais construir uma nova linha de metro para depois acabar a ser um autocarro. Ou passas 50 anos a discutir onde é que vai ser o Desbaratas. aeroporto. Isso, desbaratas fundos europeus para construires infraestrutura que faça coesão territorial. Os políticos são um reflexo da sociedade. Mas eles são, no final de contas, quem tem de tomar as decisões. E nós temos uma classe política completamente tomada por uma incapacidade de tomar decisões e que, quando as toma, são logo, no minuto seguinte, castigado por as terem tomado. Luís, uma pergunta. No fundo isto eras tu a dizer que achavas que devíamos todos consumir mais cocaína. Não disse nada disso. Fiquei mesmo com a ideia que isto era mais coca, menos inércia. Era a mensagem final. A mensagem final é... Pá, amigos liberais, se tiverem a dar na coca, é pá, pelo menos, tipo, cavem cidades inteiras e metam metros. Com isto terminamos o maravilhoso mundo do Metrobus, não, do Gonçalo Pinto. O próximo episódio é sobre, para ser diferente, João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.